Olá, caros irmãos, sejam bem-vindos a mais um momento de estudo bíblico. Que Deus esteja conosco nesse momento, para que a gente possa crescer mais na fé, também no conhecimento da palavra de Deus, e para que a gente também sempre possa viver a cada dia essa palavra no convívio com as pessoas à nossa volta. Nós estamos seguindo aí, nos últimos tempos, o nosso caderno de estudos bíblicos, caderno do PEN, esse do 2025, né, da IELB, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Hoje nós vamos estudar aí o estudo número 16, que aborda a questão da oração. Então, nós já tivemos dois estudos, o estudo 14 e o 15, que falam sobre oração. O primeiro dessa série, então, né, que está aqui no nosso caderno, que é o estudo 15, nós falamos sobre, ou melhor, o estudo 14, falamos sobre pedindo bênçãos espirituais. Depois falamos sobre pedindo bênçãos materiais, então o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E hoje a gente vai falar aqui sobre oração no sentido de pedindo o livramento do mal, né? Então, que Deus esteja conosco. Curta aí no YouTube esse link e compartilhe ele também com outras pessoas para que esse momento de estudo possa chegar, então, a mais pessoas. Se escutarem barulhos aí de sirene, é a vizinhança aqui do condomínio onde eu resido, né? Então, como é ao vivo o nosso estudo, acaba às vezes tendo algumas interferências aí também. Tá bem? Muito bem. Já temos aí alguns irmãos participando do nosso estudo de hoje. Quero dar as boas-vindas ao nosso estudo de hoje, ao seu Osmar Kronbauer, nosso abraço a esse irmão. Também a dona Marina, a esposa dele, também já está aqui, deixou seus cumprimentos aqui a dona Elvira também, um abraço para a dona Elvira, para o seu Álvaro também, que Deus esteja com os mesmos, guardando aí também nesse momento de estudo, tá bem? Então, como vocês veem, hoje nós vamos falar aí sobre a questão, né, da oração pedindo por livramento do mal. É algo que nem sempre a gente dá tanta importância, né? Parece que vai, às vezes, no automático a oração do Pai Nosso, mas o que significa pedir livramento do mal? Então, hoje nós iremos estudar esta petição e as seguintes, né? E ainda também dizendo ali, não nos deixes cair em tentação, né? Mas livra-nos do mal. Então, a gente pode fazer essa pergunta que está aí no nosso estudo: por que é importante pedir que Deus nos proteja das poderosas forças que querem destruir nossa vida? Então, o cristão, ele precisa de fato orar, né? Mas livra-nos do mal, porque todos nós somos tentados pelo mal, né? E é interessante talvez ver essa palavra mal em outras línguas, né? A palavra talvez não deveria ser traduzida só como mal, né? Livra-nos do mal. Que mal, né? Martinho Lutero, a gente vai ver mais adiante, ele fala da questão, né? Livra-nos do mal, dos males que podem afetar o corpo e a alma, de fato. Mas mal aqui deveria ser talvez até traduzido assim: livra-nos do demônio, né? Livra-nos do maligno. Seria uma boa tradução, então, dentro do Pai Nosso. A gente vai conversar um pouco sobre isso, né? E por que é importante nós pedirmos, então, também forças aí quanto a esse aspecto? Em nosso estudo, nesse caderno aí que nós temos em mãos, alguns têm em mãos, alguns estão, irmãos da igreja, sempre coloco lá no grupo PDF, que eles podem acompanhar também, né? Ao final desse estudo, tem algumas outras perguntas, tem o QR Code no final, você pode apontar a câmera para esses QR Codes e ali tem algumas respostas, né? Por exemplo, quem não perdoa pode ser perdoado por Deus? Porque a gente pede, né? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, né? O que é tentação? É uma outra pergunta que aparece ali, né? Como é que funciona essa questão da tentação, né? E todos nós somos tentados, de fato. Então, a gente pode aprender mais ali. Depois, quem é o maligno e qual é o seu objetivo, né? Quando a gente ora e livra-nos do maligno, né? Livra-nos do mal. É verdade que o diabo governa este mundo? Muita gente fala isso, né? Esse mundo é do diabo. Tem pessoas que às vezes falam isso, daí afirmam isso, né? Será mesmo? Então a gente vai tentar entender um pouco isso.
Um cristão pode ser possuído por Satanás? Então, é outra pergunta interessante, né? Será que, tipo assim, o Satanás pode me possuir ao ponto de eu cometer algo e eu até mesmo dizer, não, não fui eu estava possuído naquele momento? Não é só aquela possessão de repente, chacoalhar e rodar pelo chão, né? Aqui a ideia é um pouco realmente mais profunda, né? No sentido de repente, a gente fazer algo e depois se justificar dizendo, não, mas naquele momento eu matei, eu feri, eu roubei porque eu estava possuído por Satanás. Tem gente que já usou esse álibi, inclusive diante de defesa de tribunal, né? Não era eu naquele momento. O que significa amém ao final das nossas orações? Então, também a gente pode acessar esse QR Code ali do final do estudo e entender um pouco mais ali o que significa a palavra amém. Muito bem. A gente, para o início do nosso estudo, nós temos aí no nosso caderno uma ilustração. A ilustração diz assim, ó. Havia chegado a hora, o jovem índio precisava passar pela prova e mostrar que já era adulto. A tradição exigia que ele passasse uma noite inteira sozinho na floresta a fim de enfrentar o medo. Ao cair da noite, seu pai o levou para uma clareira distante e, com um breve abraço, deixou-o ali. Tudo estava tão escuro que cada ruído parecia esconder uma ameaça. O som do vento, folhas se mexendo, galhos quebrando. A sensação de estar completamente sozinho era esmagadora e algumas vezes ele tinha dúvidas se iria suportar. Finalmente, os primeiros raios de sol despontaram no horizonte. A luz do dia e o canto dos pássaros deixaram o ambiente menos ameaçador. Foi então que ele viu seu pai, a poucos metros de distância, com um arco e flecha em mãos. Ele estava ali o tempo todo, vigiando, pronto para protegê-lo de qualquer perigo. Muitas vezes nós somos parecidos com um jovem índio, né? E muitas pessoas vivem como se estivessem sozinhas e tentam acreditar que são fortes o bastante também, por outro lado. No entanto, como em uma floresta escura, o mundo esconde perigos que vão além daquilo que podemos enfrentar por nós mesmos. Então, essa é a introdução para a gente pensar um pouco, né? Como nós precisamos de Deus em nossa vida. E daí a gente vem de novo diante dessa pergunta, porque é importante pedir que Deus nos proteja, né, de forças poderosas que querem destruir a nossa vida. Por que que isso é importante? Então, o texto bíblico que a gente vai olhar, principalmente no dia de hoje, é o texto aí de 1 João, capítulo 5, do versículo 13 até o 19. Aqui a gente está olhando esse texto na Nova Almeida atualizada, e vocês podem também acompanhar. Então, mas o texto também já estará aqui em nossa sequência de slides. Tá bom? Deixamos nosso abraço aí para a dona Elita, que está participando também, né, lá pelo Facebook. Ela sempre participa do nosso estudo. Ela é lá de Candelária, nossa irmã da Igreja Luterana e também, dona Elita Falck, né? Um abraço para ela também, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Muito bem, então nós vamos fazer a leitura. Então o texto bíblico diz assim. Vamos lá? Só um momentinho. Muito bem. O texto bíblico ele diz assim para nós. 1 João, capítulo 5. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado, que não leva à morte, pedirá a Deus, e Deus dará a vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte.
e por esse não digo que se deva pedir. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, interessante, né? A gente pensar aí a respeito desse texto. Então, a gente vai agora olhar ele de uma forma mais separada, né? Ou seja, alguns versículos aqui a gente quer olhar de uma forma mais direta. Então, o apóstolo, aqui a gente precisa lembrar, primeiro João, ele reafirma a certeza da salvação, o poder da oração, a seriedade do pecado e a proteção de Deus contra o maligno. Então, a gente tem esses 4 aspectos presentes aí nessa parte do texto que a gente leu. Primeira coisa, a gente tem reafirmado aqui a certeza da salvação. Também a importância, então, da oração, né? Ou seja, o poder da oração. Às vezes nós não oramos como convém, né? Os discípulos de Jesus também pediram, Jesus, ensina-nos a orar. E a gente também deveria até mesmo, às vezes, pedir para Deus isso, né? Ensina-nos a orar. Também a gente lembrar da seriedade do pecado. O texto bíblico vai falar disso, né? E também a proteção de Deus contra o maligno, ou seja, contra Satanás. Sua intenção é mostrar que Deus sustenta a nossa vida cristã, mesmo em um mundo marcado pelo pecado. Então, sempre podemos lembrar disso, né? Mesmo em um mundo marcado pelo pecado, Deus está aí conosco. Versículo 14 do texto que a gente leu, então, a gente vê o seguinte: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Deus, ele ouve e atende os nossos pedidos. Nós precisamos estar certos disso, né? Ele atende os nossos pedidos se estão alinhados com a sua vontade. Mas como saber se nossos pedidos estão de acordo, né, com essa vontade de Deus? A vontade de Deus, ela não é confusa ou secreta. Ela é revelada na Bíblia. Às vezes nós pedimos coisas assim meio absurdas para Deus, né? Deus, eu quero ter muito dinheiro para daí poder fazer as coisas, né? E será que nós precisamos de tanto dinheiro, sim, para daí ser testemunha, por exemplo, do amor de Deus? Às vezes nós pedimos coisas assim que a gente gostaria muito de ter, né? A gente é meio às vezes egoísta em nossos pedidos, né? Materiais, sobre pessoas, sobre alguém que está doente também, né? E a gente sempre precisa lembrar disso, assim, ó, Deus atende os nossos pedidos quando eles estão alinhados com a vontade de Deus. Como é que a gente vai saber qual é a vontade de Deus? Olhando para a Bíblia. Ela mesma quem nos responde qual que é a vontade do Senhor. Então, nosso Pai, Jesus, nos ensinou a pedir pela presença gloriosa de Deus entre nós. Ele também nos ensinou a pedir o perdão dos pecados, o sustento espiritual e físico e o livramento de todo mal, conforme vai aparecer lá em Mateus, capítulo 6, ao final da oração do Pai Nosso, que Jesus Cristo ensinou. Versículo 15. Estamos certos de que obtemos os pedidos. Então, a certeza de receber o que pedimos não está na força da oração, mas na promessa de Deus. Tem pessoas que às vezes pensam assim: a oração do pastor é mais poderosa. Ora aí, pastor, por nós, porque a sua oração que é boa. E a gente já conversou sobre isso aí nos 2 estudos anteriores, que oração, é um colocar-se diante de Deus ou do lado de Deus e conversar com Ele, né? Então, a nossa oração não está na força, tem gente que tem oração mais poderosa. Na verdade, está na promessa de Deus a nossa oração, né? Ele ouve nossas orações. Podemos confiar que obtemos os pedidos feitos segundo a sua vontade, mesmo quando as circunstâncias mostram o contrário. E realmente, quantas vezes a gente já pode ter vivido e testemunhado isso, mesmo que todas as circunstâncias, situações ali mostram o contrário, a gente ora e Deus às vezes responde para a gente, né, de uma forma diante daquilo que a gente pediu, né, atendendo nossas orações. No entanto, quando pedimos coisas que Deus não prometeu diretamente, por exemplo, bens materiais específicos, a cura de tudo e de todos, né? Deus não prometeu isso, né?
nos submetemos à sua sabedoria e dizemos, se for da tua vontade. Né? A gente ora, seja feita a tua vontade. Há pecado que leva à morte, e por esse não digo que se deva pedir, diz aqui o apóstolo João. O texto não explica o que é pecado que leva à morte. O texto bíblico não deixa isso claro. Mas costumamos associá-lo ao pecado contra o Espírito Santo, né, mencionado por Jesus em Mateus 12. Então, trata-se da rejeição consciente, contínua e definitiva da graça de Deus. Impede o arrependimento e a fé, causando a morte eterna do pecador. Desculpem, eu mantive um número de página ali, 133, está ali no meio do texto, né? Peço perdão. Então, o que é um pecado que leva à morte, né? A gente sabe que o pecado que leva à morte eterna, vamos entender bem isso, né? O pecado que leva à morte eterna é o pecado contra o Espírito Santo. E Jesus nos ensinou a evitar o pecado, então, contra o Espírito Santo, né? E também porque daí a gente está rejeitando a graça de Deus. Rejeitar a graça de Deus significa a gente afastar-se de Deus, né? E que impede o arrependimento e fé, porque eu digo, olha, isso não faz sentido para mim, eu não quero crer nisso, né? Então, a gente é chamado a atenção até mesmo para nem orar contra o pecado que leva a pecar contra o Espírito Santo. Por exemplo, se a pessoa já pecou contra o Espírito Santo, tipo, talvez eu não deveria nem orar mais por ela, né? Interessante isso, sabe? Mas a gente pode continuar pedindo para que Deus, por meio da palavra, continue agindo. Porque o Espírito Santo, ele age no coração do pecador por meio da palavra anunciada, e o Espírito Santo é quem converte, né? É ele quem chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra. Versículo 18. Quem é nascido de Deus, guarda a si mesmo. Então, é Deus quem nos sustenta e guarda. O cristão nascido de Deus, por meio do batismo, recebe e vivencia esse cuidado, mantendo-se vigilante, orando e resistindo ao pecado. Então, o que é nascido de Deus guarda a si mesmo, diz o versículo 18, né? Ou seja, a gente não só vive essa nova vida, né? Mas a gente continua se mantendo vigilante, orando também, resistindo ao pecado, buscando forças no próprio Deus, por exemplo, lembrando que nós somos batizados, mas que também, né, nós somos alimentados na Santa Ceia do Senhor. Então, esses são os meios que Deus nos provê também para a gente continuar firme. Versículo 18 diz assim: o maligno não pode tocar nele. João usa a palavra maligno para descrever o diabo como inimigo de Deus e dos seus filhos. Por meio da sua morte e ressurreição, Jesus derrotou o poder de Satanás. Aqueles que foram batizados compartilham essa vitória. E por isso Satanás não pode possuí-los ou dominá-los. Interessante essa afirmação aqui, caros irmãos, porque às vezes as pessoas aí dizem, estou endemoniado, né? E o texto bíblico, a palavra de Deus, nos lembra que uma pessoa que crê em Jesus Cristo, que está firme na fé, na palavra do Senhor, não tem essa de ser ali atacado pelo maligno no sentido de ser endemoniado, né? A gente olha para a ressurreição de Jesus Cristo, para a sua morte, que venceu Satanás, né? E ele está conosco, ele prometeu isso. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E ele também diz, eu venci o mundo, né? Ou seja, ele venceu o diabo, as suas obras, né? E tudo aquilo que faz parte desse mundo em que nós vivemos. Então a gente sempre pode lembrar assim, eu estou em Cristo. Hoje mesmo, num sepultamento do nosso irmão Pedro, nesse dia 23 de outubro, eu utilizei do texto de Romanos, capítulo 8, que Paulo pergunta ali, quem pode nos separar do amor de Deus? Será tribulação, fome, nudez, perigo, espada, né? E mais adiante, no final do capítulo 8 de Romanos, Paulo diz assim, nada pode nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, seguir firme, né? Em Jesus Cristo, evitando as ciladas aí de Satanás.
Não que nós não sejamos tentados e, às vezes, infelizmente, também caímos nas ciladas de Satanás. Pecamos, mas há uma diferença de ser endemoniado. Há uma diferença. Sabemos que somos de Deus, diz no versículo 19. A certeza de ser de Deus está ligada ao batismo. Desde o dia do nosso batismo, nós somos de Deus, pelo qual a pessoa é regenerada e declarada filha de Deus, né? Filho de Deus, aqui eu quero comentar um pouquinho mais, tá? Mas vamos adiante um pouquinho primeiro. Em um mundo cheio de pecado e maldade, é consolador reafirmar a nossa posição segura como filho de Deus. Então eu sempre posso lembrar disso. Nós vivemos num mundo cheio de maldade, de pecado, um mundo que quer inclusive nos afastar de Deus, né? Com a sua programação, com a sua agenda, né? Com o corre-corre, com os compromissos, com o lazer, com a diversão, o divertimento, né? A gente muitas vezes daí esquecer de Deus, né? Eu vou seguir a minha vida. E a gente é tentado a seguir assim, mas aqui a gente lembra, somos de Deus. Uma coisa é nós sermos filhos de Deus e outra coisa é a gente ser criatura de Deus. Todas as pessoas foram criadas por Deus. Todos são criaturas de Deus, a gente pode dizer, né? Agora, ser filho de Deus é diferente. Ser filhos de Deus é saber que nós somos comprados pelo sangue de Cristo e nós cremos nesse nosso Senhor e Salvador. Então, criatura de Deus é uma coisa, filho de Deus é ser outra. Às vezes as pessoas falam assim: ah, todo mundo é filho de Deus. Às vezes as pessoas falam, né? Ah, mas fulano de tal também é filho de Deus. Não, ser filho de Deus é seguir a voz desse nosso Pai. Como a gente ora no Pai Nosso, né? Pai Nosso, a gente chama esse Deus de Pai, né? Então daí eu sou filho de Deus quando eu me coloco diante dele, né? No mais, eu sou criatura de Deus. Se eu não tenho Deus, de fato, como o meu Pai Celestial. Versículo 19 diz assim: o mundo inteiro jaz no maligno. Então, aqui, mundo se refere à humanidade que vive sob o domínio do pecado. Isso não significa que Satanás governa o universo ou controla a história, nem que o mundo pertence a ele, mas ele exerce grande influência sobre ideias, comportamentos e sistemas que se opõem a Deus. Vamos lembrar da tentação de Jesus, né? Depois de Jesus ter sido batizado, passou 40 dias no deserto, depois vem Satanás e tenta Jesus, né? Uma das tentações é: Jesus, se você se prostrar diante de mim e me adorar, eu vou te dar, olha, todos os reinos do mundo. Como se eles pertencessem ao diabo, né? Então o diabo é o pai da mentira. Então ele usa ali uma meia verdade assim, e às vezes o mundo jaz no maligno, a gente tem que concordar. Jaz no maligno no sentido o mundo vive ali cheio de pecado e afastado de Deus, mas não significa que o mundo seja do diabo. Há uma diferença também, né? Ou seja, o mundo foi criado por Deus, pertence a Deus, e esse Deus continua a reinar, ele continua a governar sobre terra e céus. Apesar de todo o pecado, apesar de que nós, de fato, estamos ali, né? Vivendo sob o domínio do pecado. E muitas vezes sendo tentados pelo maligno e dando atenção também ao maligno caindo em pecado. Mas o mundo é de Deus, o mundo foi comprado por Jesus Cristo e Jesus Cristo, né, o mundo foi feito por ele, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, mas esse Verbo lá no começo era a própria palavra criadora de Deus. Disse Deus: haja luz e houve luz. É Deus quem criou todas as coisas, né? Então o mundo, tudo que existe pertence a ele. Inclusive, seres humanos são criaturas de Deus. Então, os cristãos devem estar atentos aí a essa realidade, reconhecendo que vivem em um ambiente hostil e enganoso, mas, por outro lado, né, a gente lembrar disso, por isso é fundamental confiar firmemente na palavra de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizê-la. Ou seja, parece que tudo está se encaminhando conforme o diabo quer e o diabo gosta, a gente pode dizer, né? Mas Deus continua no comando.
Mas o pecado está aí presente no mundo. Então, nós somos chamados também como sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, vivermos e anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados a sermos praticantes da palavra do Senhor, não somente ouvintes. Nós somos chamados, como disse Jesus, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, né? Então a gente é chamado para fazer a diferença no mundo também, nesse mundo que jaz no maligno, de fato. O cristão, ele tem uma grande missão de continuar falando do amor de Deus. E nós olhamos para mais alguns textos bíblicos. Nosso caderno de estudos, a gente tem esse texto, Mateus 6, 12 e 13, onde a gente tem o final da oração do Pai Nosso, onde a gente ora assim, né? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Até aqui, até o mal, né? É um texto que faz parte da maioria dos manuscritos, né? A oração do Pai Nosso vai até ali. Alguns manuscritos trazem essa parte que está aí depois, né? Chamado então essa parte final que é o pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então a gente lembra disso que nós também somos chamados a orar o final da oração do Pai Nosso, né? Apesar de que ele não aparece em todos os manuscritos. Então, vamos lembrar disso. Tá bem? Muito bom. Vamos adiante? Então, quero ler mais outro texto, que é o de Mateus 26, versículo 41. O texto de Mateus 26, 41 diz assim, ó: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus falou isso aqui para os seus discípulos. Ele pediu que os seus discípulos orassem e ele se afastou também. Isso aqui foi depois da instituição da Santa Ceia e antes da sua prisão, quando Judas veio ali com os soldados romanos, né? E Jesus falou para os discípulos: vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. As tentações estão aí, o dia todo, o tempo todo. Mas a gente é sempre convidado a fazer isso, né? Recomendação de Jesus, ensinamento de Jesus, palavra de Jesus. Vigiem e orem, para que não caem em tentação. Nós também temos o Salmo 121, dentro desses textos, né? É um salmo muito conhecido, onde o salmista ali diz assim, ó: eleva os meus olhos para os montes e eu faço essa pergunta: de onde me virá o socorro? E ele responde, né? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor guarda é quem guarda você. O Senhor é a sua sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Então, vejam só. O Salmo também coloca assim, ó: o Senhor guardará você de todo o mal. Que mal, né? Ou seja, é o mal que afeta a nossa vida como um todo. Alma, corpo, a nossa fé, né? A nossa inteligência, a parte inteligível, né? Nossa, como seres humanos. E a gente tem essa promessa: Deus nos guarda, Deus está conosco. Mas especialmente no versículo 7 diz: o Senhor guardará a sua alma. Então, a gente pode pedir para Deus, né? Livra-nos do maligno, livra-nos do mal. A gente pode orar e saber que Deus, de fato, nos guarda. Aqui eu exatamente trago também, eu comentei antes, texto de Romanos capítulo 8, né? Mas aqui eu trago 3 versículos, o 35, o 38 e o 39 de Romanos 8, né? Onde Paulo faz essa pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? E ele, mais adiante, responde assim: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade,
nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, oremos mais, livra-nos do mal, né? E oremos mais para que os males aí que afetam o corpo, a vida, não venham sobre nós também. Que diante das tentações a gente possa seguir firme também. Muito bem. A gente é chamado a guardar no coração. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Não temos. Quem está participando do nosso estudo também, pode, de repente, no YouTube, né? Quem está participando no YouTube pode dizer ali de onde está participando, também deixar seu abraço também aí para os nossos irmãos, né? Dê seu joinha também aí no estudo de hoje, para que a gente sempre possa fazer com que ele, então, alcance mais pessoas. Isso é importante. Toda vez que a gente dá um joinha ali no nosso estudo, o algoritmo entende assim, né, do YouTube. Opa, isso aqui está sendo relevante também. Tá bom? Muito bem. Às vezes a gente tem que se acostumar a fazer mais isso, né? Orar é necessário. Então, para a gente ainda seguir na nossa reflexão, guardando no coração, né? Orar é necessário. O cristão sempre é convidado a orar. No nosso texto diz assim, ó: somos constantemente atacados pelos pecados, né? Pelo pecado, as tentações e o mal, e não conseguimos vencer sozinhos. É verdade que Deus nos oferece perdão pelo Evangelho e nos promete proteger do mal, mesmo antes de pedirmos. No entanto, quando oramos, reconhecemos e aceitamos as bênçãos que vêm dele e encontramos consolo em sua graça. Então, interessante a gente lembrar disso. Mesmo sem a gente pedir, Deus nos guarda de todo o mal. Mas Ele quer que a gente ore, para que a gente tenha clareza também, certeza disso, de que a proteção vem do Senhor. Nós sempre somos instados também, estimulados a interceder. O povo cristão, ele precisa interceder mais um pelo outro. A oração também é uma oportunidade de pedir em favor dos outros, especialmente aqueles que pecaram. Pedir que Deus livre alguém do mal e do pecado é um ato de amor e reflete o cuidado de Cristo, que está sempre intercedendo por nós diante do Pai. Então, Jesus Cristo também intercede por nós. Lembremos disso. O mundo jaz no maligno. Satanás controla aqueles que estão sob o domínio do pecado. E ele exerce a sua influência sobre ideologias e sistemas, tornando o mundo um ambiente perigoso e hostil. No entanto, a Bíblia também diz que Deus é o Senhor de todo o universo, e que Cristo venceu as obras de Satanás na cruz. Então, o mundo jaz no maligno? Sim, o mundo está cheio de pecado, mas nós confiamos em Cristo, né? Ele está conosco e ele nos guarda e dá forças para a gente viver a nossa fé aqui no mundo. E Deus também nos livra do mal. De fato, Deus faz isso, Deus nos livra do mal. O diabo quer impedir tudo que oramos. Quando pedimos nos livra do mal, resumimos todas as petições dizendo: querido Pai, livra-nos de todo mal que possa nos acontecer sob o reinado do diabo. Seja pobreza, seja vergonha, seja morte, todas as misérias e dores do coração. Deus nos livra do mal quando o seu nome é santificado. Seu reino está entre nós e sua vontade é feita. Então, a gente precisa lembrar disso, né? Deus nos livra do mal quando o seu nome é santificado. Como é que o seu nome é santificado? Vamos lembrar já do estudo que a gente já passou, né? O nome de Deus é santificado mesmo sem a nossa prece. Ele é santo, sem a nossa prece. Mas suplicamos nessa petição que seja santificado também por nós. Como é que acontece isso? Quando a boa, misericordiosa palavra de Deus é anunciada de forma clara e pura. E não só anunciada, mas nós nos submetemos a ela. Daí o nome de Deus é santificado, né? E aí a gente pode orar cada vez mais e livra-nos do mal. Porque quando a palavra de Deus está ali dentro do nosso coração, Deus também dará forças para nós, para a gente vencer as obras do diabo e as tentações e os males, muitas vezes, que poderiam sobrevir a nós. Está bem? Muito bem. E assim a gente vai terminando o nosso estudo de hoje. Eu gostaria ainda de fazer alguns apontamentos aqui de conclusão.
Um deles, nós temos aqui as 3 últimas petições, conforme a explicação de Martinho Lutero. Então, Martinho Lutero, ele diz assim, ó, para nós: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, a gente ora assim. O que significa isso, né? Esse perdoa as nossas dívidas. Suplicamos nessa petição que o Pai Celeste não leve em conta os nossos pecados, nem por causa deles recuse as nossas preces, pois não somos dignos de todas as coisas que pedimos nem as merecemos. Mas pedimos que Deus nos conceda todas essas coisas por graça, né? Visto que pecamos diariamente e não merecemos nada senão castigo. Assim também nós, de nossa parte, queremos perdoar de coração e de boa vontade de fazer o bem aos que pecam contra nós. Então, vejam só, assim como Deus me perdoa e eu peço perdão para Ele, perdoa-nos as nossas dívidas, né? Eu também, pela oração do Pai Nosso, eu sou ensinado a perdoar também o meu próximo, né? Assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Se eu não o fiz ainda, que eu o faça, ou seja, que eu aprenda a perdoar. A outra petição, não nos deixes cair em tentação. Então, Deus, na verdade, não tenta ninguém. É a explicação de Lutero. Nós suplicamos nessa petição que Deus nos guarde e preserve para que o diabo, o mundo e a nossa carne não nos enganem nem nos seduzam. A quê? A crenças falsas, ao desespero, a outras grandes infâmias e vícios. E se formos tentados, que vençamos, afinal, e mantenhamos a vitória. Ou seja, que a gente continue sendo fiel ao nosso Deus. E aí, por fim, mas livra-nos do mal. O que significa isso, né? Nessa petição, suplicamos, em resumo, que o Pai do céu nos livre de todos os males que afetam o corpo e a alma, os bens, a honra, e, finalmente, quando vier a hora da nossa morte, nos conceda um fim bem-aventurado. Então, a gente lembra disso, né? E que nos leve, por graça, deste vale de lágrimas para junto de si no céu. Então, quando a gente ora, livra-nos do mal, a gente pede isso, né? Males que podem afetar o corpo, a alma, os bens, a honra, né? Mas que a gente tenha um fim bem-aventurado, ou seja, que a gente não seja vencido pelo mal. Tá bem? Muito bom. Então a gente vai chegando à nossa conclusão no estudo de hoje. O que mais a gente pode pedir, né? E lembrar através desse estudo de hoje? Pedir que Deus nos livre do mal é tanto um privilégio como uma necessidade. A gente lembrar disso. É um privilégio a gente se colocar diante de Deus. Mas também é uma necessidade, pois vivemos sob constantes ataques do pecado, do mundo e do diabo. Em Cristo, nós temos a certeza de que Deus ouve nossas orações e nos dá tudo o que pedimos, segundo a sua santa vontade. Primeiro, Deus ouve nossas orações. Isso é certo. E ele nos atende segundo a sua vontade. Se a nossa vontade também está alinhada com a vontade de Deus, é certo que Deus vai nos ouvir, né? Por exemplo, quando a gente pede perdão para Deus, quando a gente pede aumenta-nos a fé, Deus, que a tua palavra brote e floresça no nosso coração. Deus vai mandar o seu Santo Espírito para que isso aconteça, né? E que a gente sempre peça isso de novo também. Por meio da pregação da palavra, da absolvição e dos sacramentos, Deus nos concede o perdão dos pecados, a força para resistir às tentações e nos livra da ação do maligno. Como filhos batizados, podemos confiar que Ele nos protegerá em todas as situações. Então, a gente sempre lembrar, Deus está conosco em todas as situações. Mesmo quando o diabo vem nos tentar, mesmo quando o medo nos rodeia, né? Lembrar de Romanos 8. Nada poderá nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo. Por isso, podemos orar com confiança, inclusive por outras pessoas, sabendo que nosso Pai Celestial nos preservará firmes na fé até o dia da vinda de Cristo, quando estaremos livres de todo mal por toda a eternidade. Então, aqui nesse mundo, a gente vive as consequências do mal, né? Do maligno presente na nossa vida. Mas lá na eternidade, a gente sabe que não estaremos mais sob o maligno, mas sim em Jesus Cristo. Está bem, meus irmãos? Então, que Deus abençoe.
essas palavras aí do nosso estudo também no nosso coração, que a gente sempre possa orar de fato, né? Livra-nos do mal, pedir perdão para Deus e perdoa-nos as nossas dívidas, né? E também não nos deixes cair em tentação, ou seja, a gente sempre possa pedir para Deus, né? Pelas bênçãos que nos afastam do mal, né? A gente também pedir, então, que Deus esteja conosco, nos guardando aí em nossa jornada, né? Em nosso ir rumo à morada celeste. Muito bem. A gente quer compartilhar aqui com vocês, de perto e de longe, algumas coisas sobre a nossa programação. Neste final de semana, nós teremos o nosso culto sábado à noite. A gente sempre tem culto na congregação luterana em Cristo, aqui do Auer, sempre sábado à noite, 7h30, e domingo, às 9h30 da manhã. Também na quinta-feira da outra semana, né? Não hoje, mas quinta-feira da outra semana, dia 30, nós teremos o nosso encontro Homens em Cristo. Então, a gente vai divulgando aí, mas já podem colocar na agenda os homens, né? 7h30 da noite. Também no mês de outubro, aí semana que vem, na sexta-feira, dia 31, a gente tem o nosso culto da Reforma, 508 anos da Reforma. Do Auer sairá um ônibus que custará R$ 20 por pessoa. Então, vamos nos preparar, se inscrever também, junto com a nossa irmã Josi, para irmos neste ônibus também, tá bom? Está sendo realizado o culto, puxado à frente dele, né? Aí todos os pastores do distrito estão envolvidos, mas, né, quem está organizando ele este ano é a congregação do JUVV. E no domingo, dia 9 de novembro, também nós teremos aí o nosso congresso distrital de leigos do Distrito Paraná Leste. Então, os homens já estão convidados, vocês podem se inscrever, a gente vem divulgando, né, desse nosso congresso aqui também, e que ele seja uma bênção, né? O título dele é Homens de Palavra, né? Então, como é que os homens precisam, o que os homens precisam entender a respeito do casamento, né? Também para viverem isso daí a partir da palavra de Deus, a vida matrimonial também. Um ótimo tema não só para os homens, mas um tema muito bom para a família como um todo, porque é algo que nos ensina bastante por meio aí da palavra, né? Homens de palavra. Tá bom? Meus irmãos, que Deus abençoe e guarde todos vocês. A gente vai finalizar o dia de hoje orando. Senhor, nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Livra, Senhor Deus, de cada um de nós. Livra-nos dos males que podem afetar o nosso corpo, a nossa alma, a nossa honra também. Abençoa, Senhor Deus, para que a gente sempre possa ficar firme na fé. E cuida, Senhor Deus, para que cada dia nós também sejamos testemunhas do teu amor. Abençoa, Senhor Deus, sempre as nossas programações, nossos estudos bíblicos. Que a tua palavra, que é anunciada, ela não volte vazia, mas faça aquilo também que é agradável a ti. Também, amado Pai Celeste, nós te pedimos em favor dos nossos irmãos, Sônia e Gabriel, que se encontram enlutados. Pedimos, Senhor Deus, que estejas com eles, guardando, amparando a sua vida. Esteja com a Sônia Kasdorf, esteja com o filho Gabriel também, para que possam superar esse momento de despedida do seu Pedro ocorrido no dia de hoje. E que também, Senhor Deus, eles possam ser guardados por Ti. É o que nós pedimos e por todas as bênçãos nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Que Deus esteja sempre com vocês, cada dia. Seguimos em frente, se Deus assim o permitir. Na próxima quinta-feira, dia 30, seguimos então aí com o nosso próximo estudo bíblico. Deus os guarde e abençoe hoje e sempre. Amém.